Eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E eram trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que tinham entrado no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérias se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou entre com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, existem umas passagens que são um pouco difíceis da gente entender na Bíblia, mas aqui tem uma passagem que é bem claro e é bem familiar também, do conhecimento de todos os irmãos. É uma passagem simples que uma criança, se ela ler, ela vai entender o que a palavra quer dizer. A palavra nos revela que esse homem, ele era coxo, mas ele não ficou coxo, ele era coxo. Tem uma passagem na Bíblia que fala que um certo menino foi levado pela sua babá, pela sua ama, chamado Mefibosete. Na pressa dela fugir, ela derrubou o menino e ele ficou coxo. É diferente. Esse daqui, ele é coxo desde o ventre da mãe dele. E a palavra nos revela, irmãos, que todos os dias, não é uma forma aleatória, não é de uma forma esporádica, mas a palavra fala todos os dias as pessoas pegavam ele e levavam na porta do templo. Mas por que não levavam para dentro do templo? Porque ele não podia entrar dentro do templo segundo a lei do Senhor. Todo homem coxo, todo homem defeituoso, homem, mulher, criança, idosos, seja lá quem fosse, tivesse uma deficiência física, ele não poderia entrar dentro da casa do Senhor, ou seja, no templo. Então ele estava privado de entrar no templo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que ele estava acostumado com essa situação. A palavra nos revela que todos os dias ele pedia uma esmola na porta da casa do Senhor. Uma coisa, irmãos, é ele não poder entrar na casa do Senhor. Outra coisa é ele pedir esmola na porta da casa do Senhor. Ele nunca pediu para alguém: olha, você vai entrar aí dentro, eu não posso entrar. Você é feliz porque você pode adorar a Deus dentro da casa do Senhor, mas eu não posso entrar aí dentro porque eu sou coxo. Faz o seguinte, faz uma oração para mim. Ele não dizia: ore por mim quando você entrar dentro lá da casa do Senhor. A hora nona é 3 horas da tarde, a hora que todos os judeus reuniam para orar ao Senhor. E ele nunca pediu uma oração, ele só pedia esmola. Ele estava conformado com essa situação de ficar pedindo esmola na porta do templo. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto aqui, não é ele pedir a esmola, é as pessoas que levavam ele todos os dias para ele pedir esmola. Ou seja, dá a entender que as pessoas queriam que ele ficasse pedindo esmola. Por quê? Porque estava sendo rentável. Ninguém se preocupava com ele. As pessoas pegavam ele e levavam ele para pedir esmola. É bem certo que aquelas festas que tinha em Jerusalém, é bem certo que aquele momento de oração passava muita gente ali. E ele estava conformado com a situação dele dessa forma. E as pessoas que levavam ele, dá a entender também que não estava preocupado com a cura dele. Porque, de alguma forma, as pessoas que levavam ele, com certeza, tirava parte daquele lucro dele. Hoje é assim, você pega uma pessoa idosa, os filhos, ou o filho que vai lá receber o dinheiro dela, muitas vezes, ele fica com uma parte do dinheiro. E a mãe e o pai não podem falar nada, porque ele não tem mais capacidade de falar mais nada. E eu posso ver a história desse homem aqui, sendo levado para que outras pessoas tivessem o quê? Lucro sobre a doença, sobre o quê? O defeito físico dele. Mas eu acredito, irmãos, que um dia Deus olhou do céu e falou assim: chega, está chegando Pedro e João para acabar com essa situação de esmola. Irmãos, tem pessoas muitas vezes que preferem que ver você no chão, pedindo esmola, para sustentar, muitas vezes, aquilo que ela está querendo fazer. Irmãos, muitas vezes, nós
em vez de pedirmos esmola, nós temos que pedir oração, irmãos. Se esse homem tivesse pedido oração, talvez ele teria sido recebido, talvez a cura dele mais rápida. Ele aceitou a viver dessa forma, ele aceitou a viver dessa maneira, pedindo esmola na porta do templo. O milagre estava lá dentro, sim, o milagre estava lá dentro. Mas enquanto ele estava na porta, irmãos, ele ia morrer paralítico, ele ia morrer coxo, ele ia morrer aleijado. Jamais alguém poderia fazer alguma coisa para ele. Mas um dia, Deus enviou 2 dos seus apóstolos lá, Pedro e João, para acabar com essa miséria, para acabar com essa pobreza desse homem e fazer com que ele pudesse andar. Ele não somente andou, irmão, desde o nascimento dele, ele era carregado pelas pessoas, agora ele podia andar. Ele nunca soube o que era dar um passo na vida dele. Ele nunca soube o que era ficar de pé com as próprias pernas. Mas até que chegou quem? Pedro e João. Quando é o homem de Deus, irmãos, ele não tem aquela visão. A visão dele é uma visão do céu. Quando é o homem de Deus, ele vê de uma outra forma. As pessoas passavam ali e davam uma esmola para ele. Os sacerdotes passavam ali e davam uma esmola para ele. Os levitas passavam ali e davam uma esmola para ele. Até que ele encontrou 2 homens de Deus que disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O dia, irmãos, que nós encontramos, irmãos, um dia que nós encontramos Jesus, Jesus nos tirou dessa situação de coxo também. Nós éramos coxos, nós éramos pedintes de esmola. Um dia Jesus passou por nós e disse: levanta e anda. Levanta e anda. Para mim e para você, levanta e anda. E hoje nós estamos em pé. Podemos entrar na casa do Senhor e adorar a Deus. Aquele homem nunca pôde entrar na casa do Senhor. Eu, na minha vida, nunca tinha entrado na casa do Senhor, a casa de verdade do Senhor. Entrei em casas de deuses estranhos, mas a casa do Senhor eu nunca tinha entrado. Um dia Jesus passou no caminho, me viu também e disse: hoje você levanta e anda e adora o meu nome na minha casa. Hoje você pode entrar e adorar na casa do Senhor. Outra hora você estava lá na porta também, pedindo esmola. Não esqueça o que Jesus fez por você. Não esqueça o que Deus fez por você. Então que nessa noite você possa lembrar de onde Deus te tirou. E olha onde Deus te colocou, como príncipes e princesas na casa do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Deus é muito bom, Deus é amoroso, Deus é fiel. Ainda que somos injustos, somos pecadores, mas a sua fidelidade permanece para sempre. O amor de Deus é um amor infinito. E quando Pedro, e olha só que interessante, quando ele falou, levanta e anda, veja que ele não levantou imediatamente. Veja que foi preciso Pedro estender as mãos e levantar ele. Quando Deus apareceu para nós, certamente Jesus estendeu a sua mão e pegou na minha e na sua mão e levantou nós. Porque nós não tínhamos força para andar. Nós estávamos muitos anos coxo, muito tempo na dependência, muito tempo pedindo esmola. Mas hoje, para a honra e para a glória do Senhor, Deus nos fez ministros e ministras do Evangelho, embaixadores de Cristo para o reino do Senhor nessa terra. Nós temos uma importância muito grande, nós somos mensageiros de Deus, portadores da palavra do Senhor. Então, quando alguém te disser que você não é nada, fala, talvez para você não seja nada, mas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, eu sou grande embaixador de Deus. Eu sou embaixadora do Senhor. Eu tenho uma grande importância no reino espiritual. E quando esse homem, então, pela primeira vez na vida dele, a palavra não fala quanto tempo ele estava nessa situação. Não cita o nome dele, é um homem anonimato. Mas ele está na palavra para relatar que um dia ele foi alcançado pelos homens de Deus. E os homens de Deus profetizaram no nome, na vida dele. E ele ficou de pé andando e entrou na casa adorando o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite para adorar a casa, para adorar na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Deus é bom, diga assim, Deus é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Mais uma vez, Deus é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Faz assim, Deus me alcançou, por isso eu louvo o Senhor com as minhas palmas. As palmas louvam o Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus.